Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Bom, estamos no fim do ano e eu tenho que agradecer profundamente a todos vocês que ouvem e ouviram o Refogado. Nos divulgaram, comentaram no Twitter ou no Instagram, ou mandaram algum e-mail, ou que simplesmente estiveram semanalmente ouvindo o podcast e gostaram de alguma coisa, ou não sei. Eu gravo esse episódio de fim de ano para agradecer a todos que estiveram conectados de alguma forma conosco, nos ajudando a continuar esse projeto tão especial que é o Refogado, que não tem pretensão nenhuma de ganhar dinheiro, mas sim de criar boas histórias e desmistificar a alimentação, com um pouco de humor. Porque viver sem rir não vale a pena, né? A gente viu isso em 2020. Falando nisso, 2020 foi um ano bem difícil para todo mundo, né? E por isso eu vou começar a agradecer nominalmente a todos os padrinhos do Refogado. Porque sem vocês não haveria mais podcast. Isso é fato, isso é verdade. Vocês são o motor desse carro que continua funcionando. E eu os agradeço demais, desde o início, que continuaram apoiando mesmo sem ter a possibilidade de receber as recompensas devido à questão do Covid, né? E por acreditar no Refogado, financiando essa ideia tão querida por nós aqui. Então, muito obrigado ao Brad Mello, ao Fábio Oliveira, Henrique Fujisaco, Cleiton dos Santos, Leonel Leal, Magnum Leno, Renata Rezende da Silva, Thiago Peixoto, Thiago Chavegatti, Vanessa Lima e Luciana Kosick. Vocês não me conhecem pessoalmente, mas com certeza fizeram a diferença na minha vida, me dando o prazer de continuar o podcast, pagando os custos da edição e os custos do servidor. Vocês também me ajudaram a manter a minha cabeça em ordem, quando no meio da pandemia e da quarentena eu decidi que não iria mais trabalhar com publicidade para dedicar-me a fazer pães e trabalhar com algo que é a minha paixão, que é a comida boa feita com atenção e carinho. Muitas vezes escrever e gravar as pautas do Refogado funcionam como uma terapia pessoal, para que eu me mantenha mais centrado e maravilhado com o mundo da gastronomia. A vocês, padrinhos do Refogado, meu muito obrigado de coração. Eu espero que estejamos aqui retribuindo a contribuição de vocês de forma justa, porque da nossa parte, o que vocês fazem é algo completamente fora de série. Muito obrigado também à Cafeína, a Drica Sanches, a nossa editora, que aturou vários áudios ferrados e conseguiu transformar em programas sensacionais. Sempre entende o que eu peço pra ela fazer, até quando eu falo, faz aí a tua magia, e ela vai lá e faz. Tá ouvindo esse barulho? Não? É edição. Eu sou a Cafeína, editora do Refogado, e queria agradecer os ouvintes do Refogado e desejar uma virada de ano e um ano novo com muitas comidinhas boas. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Caio. Vida longa e próspera pra gente e pro Refogado Podcast. Eu também agradeço a Nath, que com muito amor e dedicação trouxe histórias recheadas de amor e sentimento, fazendo não só vocês, mas a mim mesmo pensar mais a fundo de como funcionam as pessoas ao redor da alimentação, e nos ensinou que comer não é só levar coisas à boca e digerir, tem muito mais envolvendo a comida. Eu também agradeço a Rosário, que sempre que pode gravou aqui comigo, e quando estava nos bastidores estava me ajudando a conter o Gael, a me dar espaço para escrever, a me dar ideias de como realizar algumas pautas, e por sempre me apoiar em tudo que eu invento de fazer. Então, eu te amo, tá, Fresita? Eu também agradeço ao parceiraço de toda hora, o Ricardo do Marchisai, que está sempre disponível para ajudar o Refogado e seus ouvintes. E com ele nós fazemos uma pressão para descontrair um pouco esse ano que a gente teve. É verdade, esse ano eu estive lá no Marchisai, no episódio 56, para ajudar na discussão sobre mulheres negras na gastronomia. Lembrando que eu estava lá só para fazer algumas perguntas para as entrevistadas Thaís de Santana Machado e a Thalita Flor, que elas sim fizeram desse episódio um programa sensacional. E a você que tá me ouvindo agora, eu também te agradeço. Você que tá gastando minutos do seu tempo e da sua mente conosco. Você que já mostrou algum programa para alguém que se identifica com o assunto, ou que relembrou receitas e sabores da sua vida. Você que escolheu em 2020 alguns minutos da sua vida, da sua trajetória, para ouvir o Refogado, pro Refogado entrar dentro da sua casa ou do seu trabalho, eu agradeço. Muito obrigado. Bom, meus amigos, esse ano foi um mar de desgraça, né? Mas até que tivemos bons momentos, na medida do possível. E da minha parte, muitos outros podcasts me convidaram para fazer participações.
Então eu colocarei na postagem desse podcast aqui, desse programa, no meu site, cada um dos que eu citarei aqui. E eu recomendo para você, ouvinte, que ouçam esses podcasts, independente de eu ter participado ou não. É provável que vocês encontrem um novo programa favorito. Então, vamos lá que a lista é grande, hein? Esse ano eu participei do Chorume, episódio 211, Desafios Nutella, que foi extremamente divertido. E o Conselho Tutelar, por favor, não ouça esse programa. Afinal, o Gael teve que participar comigo, já que a Rosário não tava, só tava eu e ele aqui sozinhos, então tive que conter o guri gravando o Chorume. Abração pro Ganso, pro Zop, pro Negão e pro Asbar. Esse ano eu também participei do Papo Delas, o podcast da nossa querida Cafeína. Sim, a moça que perde horas preciosas da sua vida nos editando. O episódio é o número 36. Comidas de festas, onde eu descobri que a mesma dona do podcast faz uma mistura indigesta de requeijão e chocolate em pó. Então, vem se nojar comigo! Um abração pra Cafifa e pra Patsy. Falando de comidas nojentas, fui invocado pelos melhores do mundo, mais conhecidos como MDM, pra falar desse tema, comidas toscas, episódio 567, onde o Hel, a Ira, o Thales, o Felipe 5 Horas e o Change resolveram se unir pra me agredir com as comidas toscas que eles comem. A maldição da pizza com feijão me persegue até hoje. Muito obrigado, Change. Para apagar essa memória ruim da pizza, participei também do querido podcast Confábulas, do grande e querido Bergs, na série que ele criou em 2020 para não morrermos de depressão em meio à pandemia. O Boas Lembranças. Eu estou no episódio 4 dessa série, junto com a Dani do DQC, né, do podcast Desculpa Qualquer Coisa, relembrando coisas boas da nossa vida. Foi catártico e engraçado ao mesmo tempo. Falando em boas lembranças, algumas são boas hoje, onde podemos rir delas, mas na época foram bem tensas. Então o Brian Rizzo do podcast Eu Tava Lá me convidou para contar sobre as desventuras nesse país que vivo, o Chile, onde conto os perrengues que passei na minha estadia aqui. Um abração, Brian. Ah, lembrete, no Instagram e no Twitter o Brian começou a provar as comidas mais insólitas que ele encontra por aí. Assim que acompanhe ele dando nota em coisas como hambúrguer de coxinha, cochurros, etc. Esse ano também foi cheio de perrengues. Assim que os queridos de casa, o pessoal do Entre Fraldas, me chamou para comentar notícias de junho, no episódio 188, Mamadas e Cagadas. E eu gravei outro episódio com o Rodrigo e com o Marcelo, mas esse ainda é segredo, então fiquem na expectativa que o Entre Fraldas vem com muitas novidades por aí. Falando de podcast de paternidade, eu não posso me furtar de falar da minha nova morada, o podcast Afropai, onde fui convidado para participar da bancada principal. E toda semana, Leandro, Diego e eu falamos sobre como é ser pais negros, suas diferenças e similaridades, as dificuldades e os prazeres. E eu só tenho a agradecer a todo mundo da equipe. Esse podcast me faz aprender a cada dia mais. Então, obrigado, Leandro, Diego, Di e Lucas pela oportunidade. Eu me sinto honrado de participar desse projeto, que pra mim é um dos mais importantes do podcast nacional. E além de ser pai, eu também sou pai de pet. E por isso a querida Carol Barros, mais conhecida como Pet Lady, me convidou para participar do seu podcast, falando sobre a Larica e a Luna, meus bichinhos. Então escutem o podcast Pet Lady no Ar, episódio 59, Histórias do Meu Pet. E falando de histórias bonitas, eu participei do Fermata Podcast, com muita honra para contar histórias de amor não convencionais. Então lá eu contei uma que eu considero até bem legal sobre mim, o meu velho, seus carros e o tempo passando. Tudo isso regado a muita música. Então escutem o episódio 95 do Fermata, Toda Forma de Amor, pintando no logão. Indo lá pro Amazonas, o querido Olavo Montenegro chamou a minha Cafeína para falarmos sobre gastronomia, lá no comecinho do ano. A gente ainda nem pensava em pandemia nessa época. Então ouve, tá sensacional lá. Episódio Desassunto sobre gastronomia no TambaCast. E temos o fofo do Kioma Lane, com seu podcast Bug, o bando do unicórnio gordo, que me chamou no episódio número 6, para falar de gordices mil, junto com a Carcaju do podcast Planeta Vênus. Então, vão lá, ouve os dois podcasts, ouve o episódio número 6 e você vai descobrir o que é o miojo do Dudão. E esse ano também, faz pouco tempo inclusive, o Rafael Teixeira do podcast Gazeta do Imigrante me chamou para falar sobre a vida no Chile. E nesse episódio eu acabei falando e lembrando de coisas que eu ainda não havia falado sobre minha vivência aqui. Assim que ouçam o episódio 41, A Vida no Chile, tá muito legal. E já o Bruno me prometeu que vai sair o episódio. Eu gravei há pouco tempo
um episódio com o Bruno e o Roniel do podcast Paquitos de Meia Idade para falar de comidas de Natal. Então, na falta de ter comidas de Natal aqui no Refogado esse ano, a gente tem um episódio especial sobre isso. E acho que é o episódio número 1 de digressões minhas nessa lista. Então, busque o Paquitos de Meia Idade. Eu ainda não sei o número do episódio, mas assim que sair esse episódio que você tá ouvindo agora, já deve estar lá no feed deles também. E pra encerrar, uns bons drinks, né? O pessoal do DS10 me chamou pra falar de canjibrina, de bebida, de cachaça, daquela que matou o guarda, da água que passarinho não bebe. Esse episódio foi sensacional. Eu falei até umas barbaridades, mas foi muito gostoso gravar. Então ouçam o episódio 68 na cozinha com Caio San, do podcast DS10. Então, esse ano, eu e o Refogado fomos requisitados demais. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que chamou a gente pra gravar, né? Que confiaram um episódio do seu podcast pra esse maldito falar barbaridades e mudar de assunto toda hora. Porque na coxia ali, que fica na edição, no chão da edição, vocês não têm noção das digressões que eu faço. E obrigado a todos os ouvintes que vieram desses podcasts. E sejam muito bem-vindos. Da nossa parte, de todo mundo que fez e faz parte do Refogado, de alguma maneira, que nos ouve, que nos compartilha, que gosta da gente, que nos chama para participações, que acredita no nosso trabalho, meu muito obrigado. E ano que vem tem muito mais. A gente vai ficar um tempinho de férias para passar as festas, cozinhar pra caramba, fazer pães pros outros, organizar os programas, escrever as pautas e continuar fazendo esse trabalho que gostamos muito. Para facilitar algumas pessoas que não são afeitas aos podcasts, atenção, muita gente não curte esse lance de podcast, de assinar feed, nem tem muito traquejo disso, ou do Spotify. Então eu resolvi subir os episódios do Refogado no YouTube. Assim que se vocês conhecem alguém que queira ouvir um episódio do Refogado, pra pessoa conhecer, ou você acha que a pessoa ia lembrar de uma boa história ouvindo algum episódio do Refogado, é só buscar no YouTube o canal do Refogado Podcast. Tá bem legal pra ouvir no fim de ano, com a família, conectado na televisão ou no celular mesmo. Facilita a vida de muita gente, mesmo assim. E que vocês passem um ótimo Natal e um feliz Ano Novo, mesmo que com distância dos seus parentes e amigos queridos. Eles sempre estarão com vocês. Vamos aguentar um pouco mais até essa doença ser controlada para voltarmos a festejar juntos. E por enquanto, nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho de podcasters para a vida de todo mundo ficar mais leve. Assim que, um abraço e até o ano que vem. Olá, ouvintes do Refogado Podcast. Conheça nosso site refogadopodcast.com e deixe seu comentário no post do episódio. Ou ainda, envie seu e-mail para contato@refogado.com. Siga também o Caio no Instagram, o Caio San, e no Twitter, o Caio San, tudo junto. E é claro, apoie o Refogado Podcast conhecendo as metas e os sorteios que serão feitos entre os padrinhos no padrinho.com.br/refogado. Curta e compartilhe nas redes, mande seu recado e apoie o projeto do Refogado Podcast. Este podcast faz parte do portal Desaprender. Visite www.desaprender.com.br e conheça outros projetos.